Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, que esteja tudo tranquilo com vocês. Nas últimas aulas a gente vem estudando ondas, né? Esses grandes conjuntos de umas aulas, falamos das ondas mecânicas, das ondas eletromagnéticas, falamos o que são ondas, né? As características das ondas, as diferenças dessas eletromagnéticas, das ondas mecânicas. Falamos das propriedades das ondas, dos elementos que formam a onda, falamos da relação entre frequência e período, falamos como a gente calcula a velocidade de uma onda. O que mais? Falamos sobre o som, né? Então a gente entrou no som, falar sobre as propriedades do som, o, quais são as características do som, como é que o som funciona, né? O som da mecânica, quais são os elementos, as propriedades fisiológicas do som, o que é o eco, a velocidade do som, tudo isso a gente viu certinho. E na aula passada a gente começou a falar sobre um tipo de onda eletromagnética, que é a luz, e aí começando a falar sobre o espectro do eletromagnético. E na aula passada a gente discutiu bastante sobre isso. E a gente começou a estudar, né? E aí falando sobre o espectro eletromagnético, né, que seria na verdade esse espectro das ondas eletromagnéticas, e que a gente fala de um espectro que é um grande fenômeno, né? Do eletromagnetismo, né? Então seria um grande fenômeno que a gente separa em várias faixas de acordo com vários interesses e com vários usos, inclusive, que a gente faz. Né? Então a gente tem de um lado do espectro as ondas com grande comprimento de onda, né? E baixa frequência, que são aquelas ondas mais, principalmente aquelas ondas que produzem raios não ionizantes, né? A gente tem as ondas de rádio, ondas de TV, aí a gente segue para as ondas micro-ondas, né? É, Micro-ondas, entre outras ondas que a gente tem, né? O infravermelho, né? E tem a luz visível, né? Então a gente vai seguindo assim, da esquerda para a direita, né? Então se as ondas estão, sei lá, onda de rádio, onda de TV, elas têm maior comprimento de onda e menor frequência. E quando a gente vai seguindo nesse espectro do eletromagnético, né? Da esquerda para a direita, a gente vai aumentando a frequência e diminuindo consequentemente o comprimento de onda. Então a gente já tem, por exemplo, os micro-ondas, que tem maior comprimento do que as ondas de rádio, TV, de Wi-Fi, né? O infravermelho, que já vai ter um outro comprimento de onda mais curto, uma maior frequência. A gente passa pela luz visível e aí a gente vê aquelas ondas de maior frequência e menor comprimento de onda, né? São aqueles raios ionizantes que podem arrancar elétrons de átomos, né? De átomos, de substâncias, né? Então a gente tem os raios ultravioletas, a gente tem o raio-x, a gente tem os raios lá da radiação gama, que são extremamente ionizantes. E a gente viu na aula passada vários aspectos, né? E características do espectro eletromagnético e vários dos seus usos, da sua importância e de sua relevância. Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma parte específica do espectro eletromagnético. A gente vê já ali em cima o espectro eletromagnético. Né? Nesse espectro aí está invertido, que eu mostrei na aula passada. Né? Na aula passada eu mostrei de baixa frequência, de alto comprimento de onda, até os de alta frequência e baixo comprimento de onda. Aí tá o contrário, não tem problema não, tá ok. A gente lá em cima representa, olha, a frequência e comprimento de onda. Então, ou seja, que aqui a gente tem nos maiores comprimentos de onda e menor frequência as ondas de rádio, onda de TV, radar, vai ter Wi-Fi, micro-ondas, né? O infravermelho, luz visível e vai seguindo lá, aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda. Ultravioleta, que é do Sol, né? Raio-X e raios gamas que vem da série de radiação. A gente vai focar, a gente estudou um pouquinho sobre o espectro eletromagnético, mas a gente vai focar especificamente no, na parte do espectro eletromagnético, numa região específica que a gente chama da luz visível, que é justamente nessas ondas aqui que tem esses comprimentos aqui que variam ali de 400, né, nanômetros a 700 nanômetros. Né? Então, no vermelho, nesse tom de vermelho, que tem o maior comprimento de onda e menor frequência,
até aquele azul roxo mais escuro lá, que tem um menor comprimento de onda, mas tem uma maior frequência. Eu falei, professor, como é que você sabe que tem maior frequência só olhando o comprimento de onda? É só lembrar lá das propriedades das ondas, né, que a gente sabe, quanto maior o comprimento, menor a frequência. Quanto maior for a frequência, menor o comprimento. Ou seja, são medidas inversamente proporcionais. Então, se eu falo que uma onda tem um grande comprimento de onda, eu sei que ela tem uma baixa frequência. Se eu digo que ela tem uma baixa frequência, eu sei que ela tem um comprimento de onda grande ou alto. Ou seja, são medidas que são inversamente proporcionais. Então, se você sabe aqui que a luz vermelha tem 700 nanômetros de comprimento de onda e comparar, por exemplo, com o verde que tem lá próximo a 500, eu sei que o comprimento de onda do vermelho é maior do que o verde, obviamente. Mas se pergunta, e a frequência? Quem é maior? E você já sabe automaticamente que quem tem maior comprimento de onda tem frequência menor. Então eu sei que o comprimento de como o verde tem um comprimento de onda menor, eu sei que a frequência dele é maior do que comparando com o vermelho que tem maior comprimento de onda. Ou seja, são medidas que são inversamente proporcionais. Então o que a gente vai estudar dentro do espectro eletromagnético é aquilo que a gente chama da luz visível. Que justamente são essas coresinhas aí, as coresinhas básicas, as cores do arco-íris, as cores básicas. Né? Então o espectro luminoso que a gente chama de visível justamente é a parte do espectro eletromagnético. Aí falar, por que visível? É porque justamente essa parte do espectro eletromagnético é que ele contém, nesse espectro, ele contém as frequências de onda que sensibilizam os olhos humanos, ou seja, que nos permite enxergar aquele fenômeno, aquele espectro eletromagnético, ou seja, a gente chama ele de luz visível porque a gente consegue enxergar ele, ou seja, é aquela parte do espectro eletromagnético que consegue sensibilizar a retina do nosso olho, lá, né, os cones e os bastonetes, os receptores dos olhos que vocês estudaram alguns anos atrás. Então, é justamente essa parte que consegue sensibilizar. Então, é a parte do espectro eletromagnético que consegue sensibilizar os fotorreceptores que estão presentes no olho humano. Então, é por isso que a gente chama do espectro visível, né? Ou seja, a gente chama da luz visível, é justamente essa parte do espectro eletromagnético que nossos olhos conseguem captar, certo? Os fotorreceptores dos nossos olhos conseguem captar essa informação aí do espectro eletromagnético. Né? Então, cada cor do espectro aí, né, da imagem que vocês estão vendo, então se vermelho, né, que aqui na frente, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, chamado anil e violeta, corresponde, né, cada uma dessas cores aí, ela corresponde a uma onda eletromagnética diferente, de diferente comprimento de onda, né? Isso de uma frequência própria. Então cada uma dessas cores é uma onda eletromagnética que difere uma das outras no seu comprimento de onda e na sua frequência. Ou seja, o azul tem frequência própria, tem comprimento de onda próprio. O amarelo tem frequência própria, tem comprimento de onda próprio. E por assim e assim seguinte. Então, ou seja, cada cor dessa tem o seu próprio comprimento de onda, tem o seu próprio comprimento de onda e tem a sua própria frequência, né? Então a cor violeta, que é essa última aí da esquerda, ela corresponde à onda de comprimento de onda mais curto, né? Mas que tem maior frequência, ou seja, a violeta então ela tem um menor comprimento de onda, dela é mais curto e tem maior frequência, e a cor vermelha corresponde à onda de comprimento mais longo dentro do espectro aí da luz visível e tem a menor frequência. Então lembre lá que são medidas inversamente proporcionais. Então nossos olhos e nosso cérebro, eles percebem os comprimentos de onda da luz e os traduzem nas sensações de cores, né? Então essa percepção das cores nada mais é do que uma interpretação dos nossos olhos, não nossos olhos, nosso cérebro, né? Então, nossos olhos captam e o nosso cérebro ele vai traduzir nessas sensações de cores, nessa percepção de cores, já que a gente está observando fenômenos que têm comprimentos e frequências distintas. A luz, como a gente já sabe, né,
Ela é uma onda eletromagnética, obviamente, a gente já ouviu falando disso, e ela ocupa, se a gente for comparar, se a gente for observar todo o espectro eletromagnético, a gente vai perceber que ela ocupa uma pequena faixa, né, do espectro, é, do espectro eletromagnético, né, e é importante a gente poder lembrar que por muito tempo, né, vários cientistas eles travavam uma polêmica sobre a natureza da luz, né. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês rapidamente quando a gente começou a falar sobre ondas. Então vários cientistas eles começaram a estudar e divergir, né, na realidade, sobre o que era de fato a luz, né? Ou seja, o que é a luz? A luz é uma onda ou a luz funciona como na realidade uma partícula? É, então, por exemplo, o Newton, né, o Isaac Newton, que a gente estudou lá nos movimentos, por exemplo, ele afirmava que na verdade a luz era constituída por partículas, ou seja, que o fenômeno da luz era um fenômeno, a luz, o fenômeno da luz na verdade era um fenômeno que era na verdade uma interação entre partículas. Já um outro cientista, né, um holandês, né, o Huygens, ele era contemporâneo de Newton, né? E ele afirmava que na realidade a luz era uma onda. Então existia bastante essa discussão na época entre Newton, o Christian Huygens e outros cientistas sobre o que a luz seria. Se a luz seria uma onda ou se a luz seria uma partícula. Aí você vai estar, mas que besteira, porque esse tipo de discussão ela se dava, né? Porque eles precisavam entender, porque sabe, conhecer do que é feito a luz e como ela se desloca de um ponto ao outro no espaço, por exemplo, ou seja, como é que a luz ela se desloca lá do Sol até a Terra, foram temas que geraram muitas questões e que, consequentemente, levaram a muitos debates científicos, muitos estudos e muitos experimentos. Ou seja, se a luz se comportava, se a luz era exclusivamente uma onda, então as explicações seriam necessariamente de uma forma. Se a luz, na verdade, se comporta, ou se a luz era basicamente formada por partículas, as explicações e a busca de explicações não seriam exatamente as mesmas, seriam outras. Então, durante o século XIX, experimentos diversos reforçaram a teoria ondulatória, que na verdade a luz se comportaria como uma onda. Um físico inglês que é chamado Thomas Young, ao estudar a natureza da luz, ele comparou a natureza da luz com a natureza do som, ou seja, que o som se propagava em ondas. Não era um debate isso aí, já era estabelecido que o som se propagava como uma onda, e percebeu que a luz e o som tinham várias características em comum, né? Então por isso que eles reforçaram que a, a luz na realidade seria uma onda, né? Se comportaria como fenômeno ondulatório. Hoje em dia a gente sabe que a luz, hoje em dia os cientistas sabem que a luz ela se comporta como onda em um grande número de fenômenos, mas que ela também ela funciona como partícula em outros vários fenômenos. Ou seja, a luz a gente pode estudar, hoje em dia se sabe que na verdade ninguém estava errado, né? Em certos aspectos a luz ela pode ser estudada como partícula, ela pode interagir como partícula, e em outros tantos fenômenos ela se comporta como uma onda. Hoje em dia tem estudos mais recentes, né, que dentro do campo da física, que na realidade vão apontar que na realidade não existe essa diferença onda-partícula, né? Que os fenômenos físicos eles funcionam como ondas e como partículas ao mesmo tempo, né? Aí é um pouco da física quântica e interagindo com outros princípios, né? Que não teria essa dualidade onda-partícula, né? Tudo funcionaria como onda e funcionaria como partícula também. Mas aí são coisas que no ensino médio vocês provavelmente vão estudar essa dualidade desses comportamentos, que é mais uma parte da física moderna,
que não cabe aqui no nono ano pra gente agora. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vai estudar, a gente está estudando os aspectos da luz que envolvem a ondulatória, certo? A gente não está estudando aqui os aspectos da luz que envolvem necessariamente partículas. A gente vai estudar o disco de Newton, algumas coisas assim, mas a gente vai focar mais nessa parte de ondulatória da luz como onda, que é o que a gente vem estudando até agora, que é a ondulatória, né? Uma outra característica que é muito particular da luz, né? Não é particular dela, mas que caracteriza ela, é que a luz ela se propaga sempre em linha reta. Ou seja, a luz ela vai se deslocar em linha reta. Então, se você já viu a luz, por exemplo, passando pela janela, né, de sua casa, né, pela fresta de janela, ou pelas frestas das portas, você sempre vai ver que a luz ela vem em linha reta, né? Então, por exemplo, você está embaixo de uma árvore, né, e você vê que a luz ela atravessa por alguns galhos e ela vai sempre marcando. Então, a luz ela sempre ela se propaga a luz ela sempre se propaga em linha reta, né? Isso é uma característica da luz. A luz ela vai sempre se propagar em linha reta. Alguma coisa pode desviar o caminho da luz? Sim. Por exemplo, a gravidade ela pode desviar o caminho da luz, né? Então, se a luz ela passa por corpos que tem grande massa, né, e gera um campo gravitacional grande, a luz pode se fazer curva, né? Ou seja, você pode desviar. Ou seja, se a luz passar por um campo gravitacional muito grande, ela pode se desviar. Vamos pensar lá você vê essa semana aí o pessoal ganhou o prêmio Nobel de física lá nos estudos do buraco negro, né? Você veria que o buraco negro fica ao redor dele aquela luz, e a luz que fica presa, né? Ela é atraída pelo campo gravitacional do buraco negro, que é altíssimo, né? E ela fica presa, então fica aquele limite de horizonte ali que a luz nem cai no buraco negro nem escapa dele, né? Então ela fica ali para sempre presa. Então a luz ela consegue interagir com outros fenômenos, como por exemplo a interação com a gravidade, né? A luz ela se propaga em linha reta, mas ela também a luz ela se espalha, ou seja, ela se propaga em todas as direções. Então a luz ela não vai em uma direção única, ela vai para todas as direções, sempre em linha reta, mas em todas as direções. Então, se você acender a lâmpada de sua casa, você ilumina, por exemplo, sua sala toda, porque a luz ela se espalha, né? Ou seja, ela se propaga em todas as direções, mas ela sempre vai indo em linha reta. Se você pegar uma lanterna, a luzinha do celular, você vê que a luz ela vai acender aí num lugar escuro, que você vê que ela vai em linha reta, né? Por mais que ela vá se propagando em todas as direções, dependendo, obviamente, da boquinha onde ela está, né? Se você colocar a luz vai fechando a fonte de luz, né? Você vai ver que a luz vai passando ali porque ela vai sendo em linha reta, né? Mas tem então a luz ela sempre se propaga em linha reta, e ela se propaga também em todas as direções. Como a onda eletromagnética, a luz se propaga no vácuo. Então, só de questão de curiosidade, em aproximadamente 8 minutos, né, a luz percorre cerca de 150 milhões de quilômetros que separa a Terra do Sol, né? Então a luz ela demora 8 minutos para sair do Sol e chegar na Terra, ou seja, em 8 minutos ela se desloca mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Nesse deslocamento, né, ela atravessa o vácuo, uma região que é praticamente sem matéria alguma, né? Mas ela também se propaga na matéria. Lembra que a luz eletromagnética ela consegue se propagar no vácuo, mas não quer dizer que ela não se propaga na matéria. Ela também se propaga na matéria, mas ela pode também se propagar na ausência de matéria. Então, ao chegar na atmosfera, ela atravessa todas as camadas do ar, né, e chega à superfície do planeta. Então, por exemplo, se o Sol se apagar agora, de repente, a gente só vai perceber que ele se apagou 8 minutos depois, porque a luz ainda está viajando para aqui. Então, depois de 8 minutos é que a gente percebe que o Sol se apagou, né? A gente já viu lá na aula passada que a velocidade da luz é a maior velocidade que um fenômeno físico pode atingir, né? Então, a luz é o que se desloca mais rápido no universo. Nada se desloca acima da velocidade da luz, né? Não chega nem perto, na verdade. Alguns corpos... a gente pode classificar alguns corpos como corpos luminosos e corpos iluminados. Que seria o Sol, por exemplo, as estrelas, né, a chama de uma vela, o filamento de uma lanterna, de uma lâmpada incandescente, eles emitem luz, né? Então por isso que a gente chama eles de corpos luminosos. Ou seja, os corpos luminosos são aqueles que produzem luz própria, que emitem luz própria.
Os corpos que não possuem luz própria são o que a gente chama de corpos iluminados. Então, os corpos luminosos são os que produzem luz própria, ou seja, que tem uma fonte primária de luz, e os corpos iluminados são aqueles que não produzem luz própria. Né? Então, são exemplos de corpos iluminados: as paredes, os livros, a gente, árvores, os animais, né? Tira daqueles que vagalume, por exemplo, a lua, a própria terra, né? Então, os corpos luminosos são aqueles que possuem luz própria, que produzem luz própria, né? E os iluminados são aqueles que não possuem luz própria e recebem luz do corpo luminoso. A lua, por mais que não, mas a lua não brilha de noite, professor. A lua brilha porque ela reflete a luz do sol, ou seja, ela está refletindo a luz, ela não está produzindo luz própria. É por isso que a gente também pode chamar, no caso, quando a gente fala do sol e da lua, a gente pode falar de uma fonte de luz primária e uma fonte de luz secundária, né, que é aquela que reflete aquela luz que está sendo produzida. Beleza? Outra coisa que a gente pode classificar também dos corpos são os corpos que a gente chama de corpos transparentes, corpos translúcidos e corpos opacos. A luz ela pode atravessar alguns corpos e outros não, ou seja, a luz ela consegue atravessar alguns corpos, mas outros ela não consegue atravessar. Então, com relação à propriedade de permitir a passagem da luz, se permitir ou não a passagem da luz, a gente consegue classificar basicamente os corpos em três. Né? Os corpos transparentes, que são aqueles corpos que permitem a passagem total da luz. Então, por exemplo, a lente de um óculos, né? O vidro da janela. Então, esses corpos são transparentes, né? Ou seja, eles permitem que a luz ela consiga atravessar praticamente com sua totalidade. Então, corpos que permitem a passagem total da luz são os que a gente chama de corpos transparentes. Os corpos opacos são corpos que não permitem a passagem da luz. Olha aqui no exemplozinho. A luz não passa, ou seja, você não consegue ver o que está atrás desse corpo aqui, dessa louçazinha. No primeiro você está vendo lá o globo, nesse terceiro aqui, o corpo opaco, você não vê. Então, transparente, a luz passa totalmente, o corpo opaco, ele não permite a passagem da luz. E os corpos translúcidos são os corpos que permitem que a luz passe parcialmente, ou seja, ela não passa na sua totalidade. Então, seria o corpo translúcido, seria um corpo entre o transparente e o opaco, ou seja, a luz passa parcialmente, veja lá no objeto, você vê meio borrado, mas você está vendo um pouco do globo que está atrás, mas você não vê ele totalmente porque parte dessa luz não passou. Se ela não passou, ela não bateu no globo, ela não refletiu, ela não caiu no nosso olho. Reflexão, o fenômeno de reflexão da luz a gente vai ver na próxima aula. Né? Então, por exemplo, nós somos corpos opacos, né? Quando a luz bate na gente, ela não atravessa o nosso corpo, né? Por isso que a gente projeta sombra. Uma bola de futebol, né? Carro. Então, geralmente esses corpos que vão produzir sombra são partes que são opacas, né? Ou seja, a luz bate, como ela não atravessa nosso corpo, a gente forma a sombra, que é aquela parte onde que a luz não atravessou. Né? Então, já sabe, geralmente é isso. Fez sombra, é opaco, né? Então, só os corpos opacos que produzem sombra, certo? Quem já foi em igreja, aquelas vidraçarias que tem lá com as imagens, não só igreja, né? Mas fala igreja porque tem muita igreja isso, aquelas vidraçarias que formam os santos, tal, Jesus. Tem isso tem muita igreja, não só tem igreja, né? Já vi em clínica, hospital, essas vidraçarias. Mas igreja tem muito, né? Quem já foi já foi na igreja, já passou na igreja uma vez na vida, tem aqueles vidrais que são translúcidos, né? Ele permite que a luz atravesse parcialmente, né? Produzindo aqueles efeitos de cores dos vidros, né? Que formam aquelas imagens aquelas imagens lá das pessoas, tal, que a luz passa, ela permite só algumas partes da luz atravessar e forma aquelas imagens, né? Ali é um exemplo de corpo translúcido. E os vidros transparentes, né, são os vidros da casa da gente, do leite de óculos, que permite que a luz atravesse e você consiga observar os objetos. Certo?
Na próxima aula, a gente estuda os fenômenos ondulatórios da luz, propriamente dito, né? A gente entra nas propriedades da luz e, se tudo der certo, finaliza na próxima aula a luz como fenômeno ondulatório, certo? Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato. Fiquem bem. Tchau.